Seja muito bem-vindo novamente. Se você está nesse vídeo é porque você quer aprender mais sobre essa série de indicadores técnicos, né? O que eles nos dizem. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Então, os indicadores técnicos, eles são ferramentas gráficas que os traders utilizam para interpretar o comportamento do preço. Exatamente isso que veio na sua cabeça agora. O que você deve estar pensando é justamente comportamento do preço, a ação do preço, price action. Sim, é tudo a mesma coisa. Todos os indicadores técnicos eles são baseados em price action, ou seja, ação do preço. Independente de qual indicador ele seja, todo ele é baseado em price action, ação do preço. E basicamente eles vão te ajudar, te auxiliar a tomar algumas decisões. Como, por exemplo, saber se o mercado está subindo, se o mercado está caindo, se é a hora de entrar numa determinada operação ou se é a hora já de sair dessa determinada operação. Saber, de repente, se o preço ele vai continuar na tendência ou se ele vai simplesmente reverter da tendência atual. Então, os indicadores eles vão te auxiliar justamente a tomar decisões de maneira racional, baseada em dados, e não simplesmente em achismo. Só que eu quero que você preste atenção em uma coisa que eu vou falar agora que é muito importante. Os indicadores técnicos eles são ferramentas gráficas. Presta atenção, são ferramentas gráficas. Eles não conseguem prever o que pode acontecer num cenário geopolítico conturbado, ou se os dados macroeconômicos eles estão de acordo ou não com a expectativa. Ou seja, todas essas questões externas que simplesmente fazem com que o preço ele ganhe uma nova narrativa e comece a agir de forma, ou seja, ter um comportamento diferente do atual, basicamente os indicadores gráficos eles não vão conseguir te ajudar nesse sentido. Então, por isso que eu sempre falo, as ferramentas técnicas, elas são importantíssimas para que você possa tomar diversas decisões baseado em dados para o momento, sem deixar de levar em consideração macroeconomia, geopolítica, micro e etc. Agora vamos lá, existem diversos tipos de indicadores técnicos e eu vou dividir eles em 4 partes para o nosso estudo. Deixa eu começar com o primeiro deles, que é justamente o indicador de tendência. Um exemplo básico de indicador de tendência são as médias móveis. Então, por exemplo, eles te ajudam a entender se o preço está em tendência de alta, se está em tendência de baixa. É muito bom para quem quer operar seguindo uma determinada tendência no gráfico. Eu quero operar seguindo uma tendência de alta em um determinado ativo. Então, as médias elas vão te ajudar justamente a tornar isso possível, beleza? O segundo tipo de indicador que nós vamos abordar são justamente os indicadores de força ou momento. Um exemplo deles é o RSI e estocástico. Basicamente, esse tipo de indicador ele vai te dizer o seguinte: olha, o preço ele subiu demais e o mercado nesse ativo ele está sobrecomprado, ou o preço ele caiu demais e esse ativo, nesse momento, está sobrevendido. De certa forma, isso pode indicar se o preço está em um determinado ponto de reversão para compra ou para venda. Um terceiro tipo de indicador é justamente o indicador de volatilidade. Um exemplo seria bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger, por exemplo, ela vai mostrar para você se o mercado ele está calmo ou se o mercado ele está de repente agitado. E com isso dá para você prever, de certa forma, rompimentos. Ou seja, se você quer comprar um rompimento, né, de topo ou um rompimento de fundo. Esse indicador ele vai te ajudar mostrando, de certa forma, se o mercado ele está calmo e não tem como ter um rompimento para cima ou para baixo, ou se ele está agitado, demonstrando que há grandes possibilidades desse movimento acontecer. E um quarto tipo de indicador são indicadores de volume. Existem vários, mas um muito conhecido é o OBV, que é o On Balance Volume. A ideia por trás desse indicador é basicamente você saber se o volume ele está acompanhando o preço.
Ou seja, se o preço está subindo e o volume está subindo também, significa, por exemplo, que esse movimento é um movimento muito mais confiável. Beleza, agora você já tem uma noção do que são os indicadores técnicos e você agora começa a pensar, bem, como isso pode me ajudar na prática? Eu vou estar mostrando nas próximas aulas como você pode estar montando um setup de maneira muito simples e prática com um operacional para que você possa estar desenvolvendo uma ideia técnica para as suas operações. Então, nas próximas aulas, eu vou estar mostrando na prática, por exemplo, um determinado ativo que pode estar, de repente, sobrevendido no RSI. E aí você já pensa, olha, isso aqui pode ser um ponto de compra. Afinal, o ativo ele está sobrevendido. Então, o que você precisa? Uma confirmação. Então, essa confirmação, por exemplo, pode ser médias móveis. Então, quando as médias móveis estiverem apontando uma tendência de alta, se você comprar, as suas chances de ter um trade bem sucedido, elas são muito grandes. Simples, né? Você tem dois indicadores, junta esses dois tipos de indicadores e você já consegue definir um operacional. Bacana, né? Resumindo, basicamente, os indicadores técnicos, eles são uma bússola para você simplesmente conseguir navegar. Mas o capitão desse navio é você. Você precisa entender que sempre é você que está no controle de tudo. Eu já falei aqui, mas não custa lembrar. Os indicadores técnicos são ferramentas gráficas para te auxiliar, te apoiar para que você possa tomar a melhor decisão possível. Nunca utilize apenas o indicador. Esteja sempre pronto e atento a tudo o que acontece no mercado de uma forma geral. Porque, de fato, o preço sempre será o rei dentro do mercado financeiro. Tá bom? Então, te espero na próxima aula.